Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar porque você vai ser abençoado por esta palavra, amém? Mais uma vez estamos aqui para dividir a palavra de Deus, é uma honra estar aqui, sendo usado por Ele e para Ele. Então, queria dividir com vocês uma palavra que está queimando no meu coração e queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Bom, acredito que todos conhecem essa história, né? De que Pedro viu ali, eles se assustaram no começo, ficaram com medo, mas quando identificou que era Jesus, ele de pronta colocou ali em xeque, falou, Jesus, se é você, então me prova, né? Eu quero andar sobre as águas. Só que, infelizmente, a gente tem uma maneira meio difícil, meio diferente de ver as coisas. E quando a gente lembra desta palavra, a gente lembra não que ele se lançou às águas, mas que ele afundou. Que quando ele viu, ele começou a afundar. E eu, pelo menos, eu sempre tive isso assim, nossa, Pedro era meio vacilão, né, meu? Porque, ele estava de frente com Jesus e mesmo assim ele temeu e afundou. E eu ficava com isso dentro de mim. Até que um dia, um grande dia, inclusive, eu me casei. E aí nós fomos passar a nossa lua de mel num lugar bem bacana, assim, sabe? Num hotel que era beira-mar. E aí eu sempre tive muita vontade de nadar no mar à noite. E eu falei, dessa vez eu vou nadar no mar à noite. Vou mergulhar no mar. E, cara, quando eu cheguei no mar de noite, eu vi como Pedro foi corajoso. Não sei se você já teve a oportunidade de andar pelo mar à noite, mas não numa praia assim que tem um calçadão bonito, todo iluminado, cheio de gente, sabe? A praia em questão que eu tava era uma praia que, enfim, era particular do hotel. Não tinha calçadão, então era tudo escuro e o mar estava muito agitado. E o barulho do mar é extremamente assustador. É um negócio que te dá medo. Você vê a imensidão do mar, a força da água, a força, né? E dá medo. E aí, se você pegar um pouquinho antes ali, no versículo 24, ele fala assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, eles estavam no meio do mar e o mar estava agitado pra caramba. As ondas estavam açoitando o barco. A mesma coisa que eu vi ali naquela praia. Eu olhei para aquele mar e falei, meu Deus do céu, eu não vou entrar não, você tá maluco? Até falei com a minha esposa, falei, não vou entrar não, esse mar vai matar eu, de medo. E aí me veio essa mensagem na época, eu falei, caramba, Pedro, ele foi muito corajoso, porque ele estava em alto mar, e aí ele viu Jesus e, cara, o barulho do mar, sem iluminação elétrica, só a luz do luar, é muito temoroso. E aí ele, mesmo assim, ele falou, se és tu, e confiou e foi. E aí eu me perguntei, cara, se fosse eu desceria do barco? Porque se o mar, naquele dia, naquele barco, tivesse fazendo o barulho que ele tá fazendo nessa praia, eu não ia não. Eu não ia não. Então, uma coisa que eu já vi que eu não enxergava. Pedro foi muito corajoso. E ele desceu. Ele desceu e começou a andar. E você imagina que coisa louca, você andando no meio daquele mar, barulhento, se mexendo, até que ele viu e falou, né, que ele caiu e falou, isso é muito perigoso. E começou a afundar. Só que Jesus estava ali. E Jesus pegou, né? Pegou ele pela mão e trouxe de novo. E aí eu falei, nossa, é como a nossa caminhada ministerial, né? Quantos projetos você tem? Quantos sonhos você tem? E Jesus está aí na sua frente, em meio ao mar turbulento, porque tudo na nossa vida é turbulento, né?
Você fala, poxa, eu tenho esse ministério, mas eu vou começar depois que eu terminar meu colégio, tá muito atribulado, tô estudando, tô fazendo prova. Aí você acaba. Aí você vai pra faculdade. Não, mas eu vou começar, vou me dedicar mais à igreja, aos ensaios, depois que eu sair da faculdade, porque eu tenho que me dedicar, tem muitas provas, muito difícil. Aí você começa a namorar e você fala, nossa, depois eu vou, porque agora eu tô vivendo um momento de conhecer. Aí você noiva, aí você casa, aí você tem filho. Ou seja, em todos os momentos da sua vida, o mar vai estar agitado. Você vai estar correndo para fazer as coisas. E Jesus está na sua frente falando, vem. E aí? E a coragem de descer do barco e começar a andar em direção a Jesus? Essa é a coragem que muitos de nós não temos para começar a nossa vida ministerial. Porque Jesus está ali, Ele capacitou, Ele pede para confiar, e mesmo assim a gente não vai, porque o mar está muito conturbado. E aí, no meio disso tudo, algum de nós toma coragem e desce, e vai. E aí, no meio da caminhada, começa a afundar. Então eu digo para você que está assistindo esse vídeo, que se você começou o seu ministério, mas você começou a afundar e você desistiu, ou você parou, ou você errou, ou você se decepcionou, ou você decepcionou as pessoas e você tem parado o que Jesus te chamou para fazer, não se culpe. Olhe para você. Você já desceu do barco, a maioria não desce. Então você já saiu na frente de muita gente. Você que começou um ministério e parou, não se culpe desse jeito, de tipo, eu não termino nada do que eu começo, porque eu me decepcionei. Não, calma. Eu costumo dizer pro pessoal que a gente anda junto que não existe erro na nossa vida. Aliás, existe erro na nossa vida, mas erros são aqueles que não te ensinam nada. Se você errou, mas você não aprendeu, tudo bem, isso é um erro. Mas se você errou e você aprendeu que isso fez mal e você não quer cometer de novo, então isso não é um erro, isso foi uma lição, foi um tapete de experiências que você teve. Então pega hoje, em nome de Jesus, que você olhe para a sua vida ministerial e veja onde você parou. E não se culpe por ter parado, mas veja que foi uma lição. Assim como Pedro, quando ele olhou para ele viu que ele não podia com o mar. Ele não podia sozinho, então ele afundou. Então, de repente, você começou e quis carregar tudo nas costas sozinho e não conseguiu. Não se culpe, você se lançou ao mar, a maioria não se lança. Mas aí Pedro vem mais uma vez na história aqui para nos ensinar. E lá no verso 30, ele diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Então, de repente, Jesus, quando ele falou isso daqui, Homem de pouca fé, por que duvidastes? Não foi porque ele condenou Pedro, mas ele está ensinando Pedro. Falou, por que você tem pouca fé? Eu estou na sua frente. Por que duvidastes? Eu estou aqui. E como prova, ele acalmou o vento. Ou seja, quando eles subiram ao barco, tudo se acalmou. Então, Jesus te convida hoje para você olhar aonde você desistiu, aonde você parou e falar, ei, por que você duvidou? Por que você desistiu? Eu estou aqui na sua frente. Eu te chamei para se lançar ao mar. Mas eu estou aqui na sua frente. E ele te convida a estender a mão para ele, porque ele já está com a mão estendida para você. Porque ele vai te colocar no barco. E a hora que você subir no barco de novo, tudo vai se acalmar. E o mar vai se acalmar. E tudo vai dar certo de uma maneira que não deu. Porque hoje você já tem aquela experiência. Você aprendeu que sozinho você não vai chegar. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai prosperar. Mas ele está na sua frente para segurar na sua mão todas as vezes que você afundar. E ele te chama para o alto. E ele te convida para acalmar o mar da sua vida hoje. E fazer prosperar esse ministério que ele te chamou para fazer. Amém? Então é isso aí. Tamo junto. É uma honra estar aqui, dividindo essa palavra com você. Mas se você foi realmente abençoado, abençoa outro irmão, né? Dá um like aí. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, porque de repente esta palavra vai tocar o coração de um deles e ele vai ser eternamente grato, porque você lembrou dele, assim como nós lembramos de você. Beleza? Então compartilha, clica no sininho aí para receber os vídeos quando lançarmos e vem com a gente. Beleza? Tamo junto. Pode parar agora.